Façamos hoje a leitura do capítulo 29 do livro de Segundas Crônicas da Bíblia Sagrada. Ezequias manda purificar o templo. Segundas Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Segundas Crônicas 29, 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Segundas Crônicas 29, 3. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Segundas Crônicas 29, 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Segundas Crônicas 29, 5. E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, seu Deus, de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Segundas Crônicas 29, 6. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Segundas Crônicas 29, 7. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Segundas Crônicas 29, 8. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, lhes entregou a perturbação, a assolação e a assobio, como vós os estáis vendo com os vossos olhos. Segundas Crônicas 29, 9. Porque eis que vossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Segundas Crônicas 29, 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Segundas Crônicas 29, 11. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Segundas Crônicas 29, 12. Os levitas purificam o templo. Segundas Crônicas 29, 12. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos de Coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Segundas Crônicas 29, 13. E dentre os filhos de Elisafã, Siri e Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. Segundas Crônicas 29, 14. E dentre os filhos de Remã, Jeiel e Simiei. E dentre os filhos de Jeduntum, Semaías e Uziel. Segundas Crônicas 29, 15. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Segundas Crônicas 29, 16. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Segundas Crônicas 29, 17. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro e ao 8º dia do mês. Vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Segundas Crônicas 29, 18. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram:
Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Segundo as Crônicas 29 e 19. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Segundo as Crônicas 29 e 20. Ezequias restabelece o culto de Deus. Segundo as Crônicas 29, 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Segundo as Crônicas 29 e 21. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício expiatório pelo reino, e pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, aos sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. Segundo as Crônicas 29, 22. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue, e os aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram sangue sobre o altar. Segundo as Crônicas 29, 23. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. Segundo as Crônicas 29, 24. E os sacerdotes os mataram, e com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. Segundo as Crônicas 29 e 25. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas. Precisa de reparos no celular? Você não precisa mais tanto se deslocar. Conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Segundo as Crônicas 29, 26. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Segundo as Crônicas 29, 27. E deu ordem a Ezequias que oferecesse um holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. Segundo as Crônicas 29 e 21. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. Segundo as Crônicas 29 e 29. E acabando de o oferecer, o rei, todos quanto com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Segundo as Crônicas 29 e 30. Então o rei Ezequias e os maiores disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. Segundo as Crônicas 29 e 31. E respondeu Ezequias e disse: Agora, vós consagrastes ao Senhor, chegai-vos e... Agora vos consagrastes ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor. E tudo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. Segundo as Crônicas 29, 32. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Tudo isso em holocausto para o Senhor. Segundo as Crônicas 29 e 33. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Segundo as Crônicas 29 e 34. Eram, porém, sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos os levitas os ajudaram.
até a obra se acabar e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Segundo as Crônicas 29 e 35. E houve também holocaustos em abundância, com gordura das ofertas pacíficas, e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Segundo as Crônicas 29 e 36. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver os comentários aqui com relação ao capítulo 29. O primeiro comentário se refere ao versículo 1. Diz assim: a grande aposta de Acás preparou o caminho para as reformas abrangentes de Ezequias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Um rei de Judá não era comparado a Davi desde os tempos de Josafá, que havia reinado quase 150 anos antes. O reinado de Ezequias é descrito numa linguagem que faz lembrar os reinados fiéis de Davi e Salomão. Ezequias foi um rei inteiramente fiel ao templo, como havia sido Davi e Salomão. Ordenou que os levitas se santificassem, restaurou os sacrifícios, colocou músicos no templo, incentivou a participação de todo Israel em culto jubiloso e celebrou uma grande festa durante 14 dias. A Páscoa e a festa dos pães ázimos são duas festividades separadas. No entanto, uma vez que a festa dos pães ázimos acontece logo depois da Páscoa, as duas são chamadas por vezes de Páscoa. A obediência de Ezequias redundou em prosperidade, exército forte, vitórias e tributos. Por meio do exemplo de Ezequias, o povo aprendeu sobre o arrependimento, o perdão e a restauração das bênçãos. Ezequias foi grandemente honrado por ocasião de sua morte. E com relação ao versículo 3, 29:3, o comentário é o seguinte: em sua reforma sincera, Ezequias reparou o templo e também chamou o povo à obediência. O cativeiro é uma referência à dispersão do reino do norte para a Síria. Bem, então, assim nós encerramos a leitura do capítulo 29 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Bem, agora vejamos nessa Bíblia aqui que tem alguns corinhos e hinos que nós estamos lendo, não é isso? É a harpa vivada e corinhos. Então nós já lemos alguns e o último que nós lemos foi o de número 34. Milícia de Jesus. Então vamos fazer hoje a leitura do número 35, que diz assim: o grande amor. Vamos ler 36 também, o exilado. Não é isso? O exilado, 35 e 36. Bem, se for possível também o 37, Cristo para mim. Então vejamos lá, o primeiro, 35. O grande amor o grande amor de meu Jesus por mim morrendo sobre a cruz, da perdição para me salvar. Quem poderá contar? Estrofe. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? O cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu, tudo por mim para me salvar. Quem poderá contar? Bem, a zombaria tão cruel, a cruz sangrenta, o amargo fel que ele sofreu para me salvar, quem poderá contar? Estrofe. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Senhor, quem poderá contar? Agora o 4. Incomparável Salvador, quão inefável teu amor, quão impossível de sondar, imenso e sem par. Refrão.
Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Bem, agora vamos ler o 36. O título é O Exilado. Diz assim: da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Estrofe 2. A segunda estrofe, né? Jesus me deu a sua promessa, me fez buscar. Meu coração está com pressa. Eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel, sua vinda é certa. Quando? Eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. A estrofe 4. Sua vinda aguardem eu cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. E o 37 é Cristo para mim. Oh, que descanso em Jesus encontrei. Cristo para mim, Cristo para mim. Oh, que tesouros infinitos achei, infinitos achei. Cristo para mim, Cristo para mim. Escolha os outros, o mundo para si. Busquem riquezas, delícias aqui. Eu acolherei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo para mim, Cristo para mim. Segunda estrofe. Quer na aflição, quer na doença, ou na dor, Cristo para mim. Cristo para mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo para mim, Cristo para mim. Sempre ao meu lado para me socorrer, com seu amor, sim, e com seu poder. Em cada transe, pronto a me valer, Cristo para mim, Cristo para mim. No dia amargo da perseguição, Cristo para mim, Cristo para mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo para mim, Cristo para mim. Ele o pecado e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu. E da vitória a certeza me deu, Cristo para mim, Cristo para mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo para mim, Cristo para mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo para mim, Cristo para mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sempre imutável amor. Ainda outra vez cantarei, Salvador, Cristo para mim, Cristo para mim. Bem, glória a Deus. Então, encerramos também a leitura dos hinos, dos corinhos, tá? E aí, até o próximo encontro, se Deus assim o permitir. O nome do nosso canal é a Leitura da Bíblia, Lúcia Marques. Na entrada do Centro Médico Cristian Bernard. Ele vive, posso crer no amanhã.